Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 14 de dezembro de 2023, quinta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, para nos fortalecer. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós. É só você clicar aqui abaixo no botão inscrever-se. Depois, acionar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, liberta, transforma. Amém? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode mandar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Por último, dizer que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de oração, nós oramos fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Mas Deus tem correspondido à nossa fé, né, com sinais, milagres e maravilhas. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vou repetir para você. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes, mais determinantes numa vida de vitória, né, é a força de vontade. Força de vontade é uma ferramenta poderosa quando a pessoa é determinada, quando a pessoa é disciplinada, quando a pessoa é organizada. A força de vontade é um trampolim potente. Ela pode nos ajudar a confrontar os problemas, a enfrentar os problemas e a nos ajustar dentro das situações para que a gente alcance o nosso objetivo. Mas, querida, a gente precisa entender uma coisa. A força de vontade, ela é finita, ela tem um fim. Ela nos leva até certo ponto. Chega um ponto que a força se esgota. E aí? É fim de linha? O que fazer? O que acontece, querido, é que muitas vezes a gente foca muito na nossa capacidade, na nossa força de vontade, na nossa disciplina, na nossa diligência. Isso não está errado, não. Mas a gente precisa focar primeiro em Deus. Porque Deus, se a gente se voltar para Deus, o poder que Deus libera em nós, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através das direções, esse poder que ele libera dentro de nós, que ele nos capacita para seguir não até certo ponto, mas até o fim da linha, até o objetivo final. Sabe? A gente passa por muitas situações na vida e a gente precisa entender, como Jesus disse lá em João capítulo 15, no versículo 5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. A gente precisa entender que sem Deus a gente não podemos fazer nada, mas com Deus nós podemos todas as coisas, porque a palavra diz que tudo é possível aquele que crê, né? Com Deus, que é uma parceria imbatível, invencível. E essa, né, é uma das lições de João 15, versículo 5, é uma das lições mais importantes e mais difíceis que precisamos aprender se realmente quisermos desfrutar da vida plena que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Quando nós nos voltamos para tudo e para todos, antes de nos voltarmos para Deus, a gente está caminhando para chegar num certo ponto e até um certo ponto e depois não conseguir ir além. Mas quando a gente se volta para Deus, a gente vai até o fim, vai até o final da história. A palavra diz no Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta a gente tentar fazer, mas se Deus não estiver envolvido, querido, se o Senhor Jesus não estiver envolvido, a gente pode até ter alguns ganhos no começo, mas vai chegar um ponto que a nossa força se esgota. E aí a fadiga, o cansaço, a fraqueza faz com que a gente pare no meio do caminho. A gente precisa aprender a deixar Deus, a sermos cooperadores de Deus e a caminhar junto com Deus, andar junto com Ele, de modo que existem fardos que são pesados demais para nós e Ele vai carregar.
Se a gente souber trabalhar nessa parceria, né, orando sempre, orando em línguas, desfrutando das orientações que o Espírito Santo que habita em nós pode nos trazer, orando em línguas o tempo todo, orando, pedindo a direção de Deus, antes de tomar uma decisão, antes de dar um passo, esperar aquela direção que o Senhor coloca no nosso coração, a gente vai chegar. Sabe? É como se você pode até... É um exemplo, né? Você pode até escolher fazer exercício ou parar de comer demais. Mas só a nossa escolha não basta para ter a vitória completa. A força de vontade, a determinação vai nos fazer começar essa jornada se a gente quer emagrecer. Fazer exercício e parar de comer. Mas a força de vontade, a determinação, geralmente elas param, né? Elas esgotam no meio do caminho. Mas Deus nunca nos abandona no meio do caminho. Aliás, Ele prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, nunca nos desampararia. Quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nós confiamos em Deus e pedimos, Senhor, me ajuda todos os dias, Senhor, me ajuda a vencer esse dia, Senhor, me ajuda a vencer esse dia, Senhor, me ajuda a vencer esse dia. Ele pega junto com você, querido, e você vai chegar até o final. Às vezes a gente vê pessoas falando, né, afirmando, né, no mundo, né, que são bem-sucedidas por elas mesmas, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria capacidade. Mas se você acompanhar a vida dessas pessoas no todo, não num curto espaço de tempo, não uma seção de tempo da vida delas, mas a vida no todo, você vai perceber que em algum momento lá na frente elas acabam desmoronando. E Deus não nos criou para funcionarmos bem sem Ele, querido. Quanto mais cedo a gente aprender isso, que Deus não nos fez para a gente funcionar bem sem a presença dEle, sem a orientação dEle, sem a direção da palavra, sem a iluminação da palavra, sem a orientação do Espírito Santo, querido. Se a gente não aprender isso, a gente vai trazer muito dano para a nossa vida. Mas se nós aprendemos, né, que Deus nos criou para funcionarmos em parceria com Ele, em comunhão com Ele, tudo irá bem. Dificuldades vão acontecer? Vão, mas com Deus que a gente supera qualquer dificuldade. Sabe? Comece pedindo para Deus se envolver, para Ele te ajudar, para Ele levantar os fardos pesados que você não consegue. Eu costumo dizer, falei isso na segunda-feira na consagração, às vezes as pessoas pensam que pastor tem resposta para tudo. Não temos, querido. Às vezes tem situações que a gente não tem resposta. E eu tenho a franqueza de dizer que já passei por situações em que eu não sabia o que fazer. Eu não tinha dentro de mim resposta para solucionar aquela situação. E o que eu faço quando eu tenho essa sensação? Eu paro e falo com o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que caminho tomar. Eu não sei o que orientação dar. Eu não sei que decisão eu devo tomar para resolver isso. E começo a orar em língua e esperar. Não dou nenhum passo adiante. Espero. De repente vem uma inspiração no coração e é a solução. É a resposta do Espírito Santo para aquilo que eu pedi e é a solução. Sabe? Quando a gente está passando por algum problema e aquele problema parece ser um fardo pesado demais, o que nós precisamos fazer? Aquilo que Jesus orientou lá em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos? Aprenda isso. João 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Jesus falou isso. E ele disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse vinde a mim, queridos, não é caminhar em direção apenas. É vir no sentido de receber a orientação da palavra, receber aquilo que Deus, por intermédio do Espírito Santo, inspirou homens de Deus a escrever na palavra, a registrar na palavra para a nossa orientação e tomar isso como verdade nas nossas vidas, tomar isso como orientação para a nossa caminhada. Isso é o vinde a mim. Todos que estáis sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ele nos alivia como? Trazendo a palavra para nos ajudar a vencer, trazendo a palavra para esclarecer o nosso entendimento, trazendo a palavra para iluminar o nosso caminho, para nos dar o direcionamento correto, e aí a gente sai dos problemas. Reflita comigo, me responda. Qual é a primeira pessoa para quem você se volta quando você precisa superar um problema? É um amigo, uma amiga, seja quem for, seja o que for, é nisso que você está colocando a sua confiança. Mas nós precisamos aprender a colocar nossa confiança em Deus em todo o tempo. O Espírito Santo deve ser a primeira pessoa a qual nós recorremos quando estamos passando dificuldade. O Espírito Santo é Deus. E quando nós recorremos a Ele, queridos, Ele não esconde, Ele está habitando dentro de nós. Habita dentro de nós e Ele nos ajuda, nos orienta, esclarece, nos dá a orientação correta e a gente alcança a vitória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Te agradeço por essa palavra sendo um bom alimento, sendo luz para o entendimento dos meus irmãos, sendo esclarecedora, desafiadora para cada um que está assistindo. Sobre cada um que está assistindo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional, eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima.